Olá pessoal, tudo bom? Bem, eu vim aqui hoje gravar um vídeo pra vocês que eu não sei muito bem o título, provavelmente as pessoas costumam chamar de maquia e fala, mas eu sinceramente não tenho muita paciência pra assistir esses vídeos porque eu não sei o que ela vai falar, então eu acho que no título tem que ter fala o quê, né? Só conversar sobre o quê? A gente quer saber o que a pessoa tá falando, tá fazendo no vídeo, né? Então, o meu maquia e fala é sobre viagem. Eu vou dar dicas de viagens internacionais, que foi o Vídeos da Elo, uma menina que comentou no meu vídeo que eu fiz de um vlog dessa última viagem. E ela pediu pra eu fazer um vídeo. Ah, por que você não faz um vídeo dando dicas de viagem? Então, como eu tô saindo, a luz aqui nem tá 100%, mas o objetivo é só falar um pouquinho sobre a maquiagem e conversar mais sobre as tais das dicas. Então, vamos lá. Eu vou começar passando, eu vou dizer o que eu vou fazer na pele e converso. Eu vou passar um corretivo, um pó, um blush, faço minha sobrancelha e depois a gente parte para os olhos. Eu vou usar esse corretivo aqui da Mary Kay, que é o Yellow, que eu gosto bastante, tá? Bem, vamos começar então. Em primeiro lugar, eu acho que para você planejar uma viagem para o exterior, você tem que saber com quem você vai viajar. Então, antes de você saber para onde, você precisa saber com quem, né? Porque se você for viajar com a sua mãe, com seu pai, você vai pra onde? Se você fosse viajar com seu namorado, com seu marido, você pretenderia ir pra onde? Então, de acordo com as pessoas com quem você vai, você talvez mudaria o roteiro. Então é importante o destino, né? É importante você saber com quem você vai viajar. Depois que está decidido isso, com quem você vai viajar, aí sim vocês chegam a um acordo de para onde vocês vão. E definido o para onde, começam as pesquisas de preço, né? Vocês têm que ter uma data em comum, de preferência, minha dica é que não sejam nas altas temporadas, para você, obviamente, economizar. Então, uma data comum que seja de preferência em baixa temporada. Eu particularmente não gosto de viajar no verão, porque eu não gosto muito do sol forte na minha cabeça. Então eu particularmente não tenho essa preferência, eu prefiro viajar no inverno. Então você tem que ver o seu gosto. Agora eu vou usar o Stay Matte da Rimmel London. Então você vai ver o seu gosto, né? O gosto de quem tá viajando. Não, mas a gente prefere o verão, né? Então você vai ter que ver nos hemisférios, né? Quando é verão, quando é inverno, para qual continente você vai, principalmente nos hemisférios, né? No hemisfério norte é o contrário do hemisfério sul, então o nosso inverno é o verão, né? No hemisfério norte. Ô vida, tá muito alto isso! Bem, decidido então para qual lugar você vai, em que período do ano você vai, você faz as buscas de preço, porque dentro daquele período, daquele mês, você com certeza vai ter opções mais caras e mais baratas. Então você vai fazer a sua busca de preço. Eu vou usar agora esse kit bronzer e iluminador da Kiko, tá? Que eu ganhei da Ana Margarida. E aí você, dentro daquele mês, você tem com certeza as oportunidades de preço variando. Então, um exemplo, quando eu viajei agora para Lyon, foi uma viagem muito programada de última hora, mas que tinha uma variação de preço muito grande de uma semana para outra. Então assim, você tem aquele mês de férias e você vai ficar 10 dias viajando, então você vai começar a pesquisar dentro do mês quais são as datas mais em conta. Então, vou usar um blushzinho agora, vou usar esse daqui da MAC, que é um tom rosadinho. Então você vai pesquisar
a empresa aérea, né? Então, dependendo do lugar que você vai ter que descobrir tudo no Google, né? Qual é a empresa aérea que leva até lá. Então, por exemplo, para a Europa, cada país tem uma empresa específica, mas as empresas, elas levam para outros países. Então, por exemplo, eu fui para a França de Iberia, que é uma empresa espanhola, porque estava mais barato do que indo de Air France. Então, você tem que pesquisar as empresas que levam para aquele país, não só aquela do país, né? Você vai ver quais são as empresas que levam para aquele país e vai fazer as cotações. E aí você vai brincando e fazendo os testes de datas e sempre vai anotando. Eu gosto de anotar tudo no papel, né? E aí você pega uma folha e ali você vai anotando todas as combinações que você está fazendo. E tudo bem, anotou as combinações e tal, os preços, e aí você compartilha com a pessoa com quem você vai viajar. Então, foi isso que eu fiz. Eu fiz as combinações e um exemplo da minha última viagem, né? O dia 21 era o que estava com preço melhor. E a volta no dia 29. Eu gostaria de ter ficado um pouquinho mais de dias, mas aí o preço ia mudar muito. Então eu acabei optando por voltar 2 dias antes e pagar muito menos, tá? Então, essas coisas também você vai vendo ao longo da organização, tá? Da viagem. Então a pele tá pronta, agora eu vou para os olhos. Eu não vou fazer nada demais no olho, eu vou apenas passar um delineador e só isso. Acho que eu parei na parte do compartilhar com quem você vai viajar. Você vai compartilhar com essa pessoa isso, olha, eu fiz a pesquisa tal, no dia tal e tal, voltando tal, ficando tantos dias, tá dando tanto, tá dando mais caro, se a gente ficar menos tempo e tal. Você vai fazendo todas as jogadas. Então você vai lançar lá, saindo daqui, indo para Lyon. Aí eu vi que tava muito caro, aí eu coloquei saindo do Rio, indo para Paris, aí tava mais barato. Aí eu fiz saindo do Rio, indo para Milão, para eu poder dar um pulinho na Itália, tava muito caro, eu descartei essa possibilidade. E verificar o que tá perto de onde você quer ir, é sempre muito importante. Então, aí eu fui e descobri que saindo do Rio e indo para Paris era a opção mais barata. Então, decidido, Rio-Paris. Ida e Paris-Rio volta. Porque eu fiz vários testes e não estava dando um preço bom. Aí, tudo bem. Feito isso, o que eu vou... Você fez a cotação, decidiu o dia que você vai, decidiu o dia que você vai voltar. Se você prefere estender e pagar um pouco mais, se você prefere ficar menos tempo e pagar um pouco menos, ou se não faz diferença, tá tudo com o mesmo preço, 3 dias depois tá o mesmo preço, então você vai estender, enfim. A única coisa que você tem que pensar é que se você estender, você tem mais dias de hotel para pagar, então tem que estar dentro do seu orçamento. Daí vem a busca pelo hotel. Eu gosto de fechar o hotel com o próprio hotel. Então... eu vou usar essa máscara da Eudora que é top de linha. Então, a busca pelo hotel. Eu vou... o que eu faço? Eu digito no Booking o período que eu vou ficar. Então, vamos supor que eu fique do dia 21 ao dia 29. Aí eu digito no Booking, como se eu fosse fechar pelo Booking. Aí o Booking vai me dar... os preços. O Booking é um site de hotéis. O Booking vai me dar os preços, fechando com eles. E os hotéis, tal. O que eu faço? Eu entro em contato com o hotel, vou no site do hotel e entro em contato com o hotel e fecho diretamente com o hotel.
eu prefiro. Apesar de eu ter muita gente ouvido falar que fecha pelo Booking ou por outros sites de hotéis, mas eu prefiro fechar direto com um hotel. Geralmente, quando você fecha direto com um hotel, você tem que pagar... Varia, né? Tem hotéis que você paga tudo antecipado, tem hotéis que você paga... Tem hotéis que você paga tudo antecipado, tem hotéis que você paga uma parte antecipada, outra parte lá, e tem hotéis que você paga tudo lá. Vai depender do hotel e você só vai saber disso quando você entrar em contato com o hotel. De preferência em inglês, porque eles vão te responder direitinho. Bem. Depois que você viu o hotel, reservou o hotel, você imprime, né, a sua reserva para você levar na viagem, porque eles podem encrencar na alfândega pedindo o hotel, e aí você tem como comprovar, né, para onde você tá. Eu vou usar esse lápis da Candice Berenice, que é um roxinho na linha d'água. E aí você imprime e tá com o seu hotel reservado. E aí a melhor parte, né, gente, que é a parte de você pesquisar o seu roteiro, você montar o seu roteiro. Eu não gosto de montar roteiro dia a dia, tipo, no primeiro dia eu vou fazer isso, no segundo aquilo, não gosto. Eu gosto de ter um roteiro mais livre, então assim, eu não planejo dia a dia, eu planejo o que eu quero conhecer. Então eu quero ir, por exemplo, nessa viagem que eu fui, eu tenho 6 dias, porque foram 8 dias com um dia e um de volta, então eu tenho 6 dias de passeio. Então, como eu planejei, eu quero ficar 4 dias em Lyon. Um dia eu vou a uma cidade, no outro dia eu vou a outra cidade, e esses 4 dias eu fico em Lyon. Se vão ser os 4 primeiros, 4 do meio, aí isso eu vejo lá no lugar, eu prefiro ver assim. Porém, o meu conselho é você comprar, quando você decidir isso, você chegou no lugar e decidiu, não, eu vou fazer assim assado, ou então você decidiu antes, já compra na internet a passagem de trem. Então, por exemplo, eu vou ficar 4 dias seguidos em Lyon, depois o penúltimo dia eu vou para Geneve e o último eu vou para Avignon. Eu já compro a passagem de Avignon e de Geneve. Ou você compra lá, quando você estiver lá, você pode comprar no próprio hotel, às vezes eles imprimem para você, tem internet, ou você leva seu tablet, você compra lá, ou compra antes de ir. E aí você já compra e já vai com as passagens em mão, porque com certeza você vai economizar. Um erro que eu cometi nessa última viagem foi isso, deixar para comprar lá, né? Enfim, acontece. Se você for para algum lugar que você não precise de trem, que você vai alugar carro, então já também reserve com antecedência. Se você for em algum lugar que tem entrada, que tem bilhete, que você sabe que é muito cheio, que pode ser que você chegue lá e não encontre, você já compra também com antecedência. Então a Disney é bom você comprar com antecedência. Costumam dizer que os museus na França, o Louvre, a Torre Eiffel, é bom também, o Vaticano, é bom você comprar com antecedência também. Eu não comprei com antecedência nesses lugares, mas foi um risco, né? Enfim. E aí você faz o seu roteiro, você tem que saber como você vai se locomover. Você tem que procurar, pesquisar se lá é bom acesso, se lá tem bom acesso de metrô, de ônibus, se o seu hotel é fácil de chegar nos lugares. Isso também é o de menos, porque quando você chegar no hotel você já pergunta, eles te indicam, mas como você vai se locomover? Se você vai se locomover de metrô ou de ônibus, se você vai alugar um carro, e se de carro você vai chegar nos lugares. Então assim, você tem que saber como você vai se transportar. E aí, o que você vai fazer, eu acho que no hotel sempre tem dicas, sabe? Uma dica é sempre você estar procurando vídeos ou vlogs ou canais ou blogs que falem sobre viagem, porque aí eles dão muitas dicas legais, tá? E até no próprio lugar você vai lá no celular e dá uma olhadinha
né? Pega um Wi-Fi de algum lugar, dá uma pesquisada. Ah, eu achei que fosse demorar mais tempo aqui, foi rapidinho, agora a gente vai fazer o quê? Vai lá no celular e pesquisa. Comida também é importante, você ter um cálculo de quanto você vai gastar de comida por dia. O transporte, como eu falei, como você vai se transportar, se locomover. E a bodega da câmera me cortou, essa câmera tá me sabotando. Na hora que eu tava falando sobre as dicas e já tô de batom. Então o batom que eu passei foi esse daqui da Revlon, tá? Ele é o 210, ele é daquele mate. Ele é muito fácil de aplicar, como vocês podem ver, é uma cor bem de verão e ele tem uma fixação boa na boca. Eu fiz aqui do lado um swatch dele e do outro batom dessa linha mate, dessa linha da Revlon, só que esse daqui não é o mate, esse é o mate. Pra vocês verem a diferença, né? Esse daqui nem tem uma pigmentação tão boa, esse daqui já tem. Só que esse daqui é bem molhadinho e apesar de não ter uma pigmentação tão boa, ele tem uma duração legal. E esse daqui também tem uma duração boa, uma pigmentação boa, mas ele não é aquele mate muito seco, sabe? Então, o que eu fiz foi isso de maquiagem. E só pra concluir o que eu tava falando sobre as dicas de viagem, eu acho o seguinte. Antes de você viajar, é importante que você tenha em mente o que você vai fazer naquela viagem. Então a sua viagem é para passear, a sua viagem é para conhecer, a sua viagem é para descansar, a sua viagem é para comprar, porque aí você consegue dividir o seu dinheiro. Se você está indo viajar e você não está com foco em comprar, você está passeando, então você pode levar um pouco menos de dinheiro, mas se você pretende comprar alguma coisa, você tem que levar um pouquinho mais de dinheiro. Se você de repente tem alguma coisa que você queira muito comprar, você anota para não esquecer. Então, se você quer trazer presentinhos para as pessoas, você anota as pessoas que você tem que trazer lembranças para você depois ir riscando e não se esquecer. Sempre leva o seu celular ou um tablet para você poder usar o Wi-Fi dos lugares. Dependendo do lugar que você for, você pode comprar um chip e colocar no celular e ter internet sem ser só do Wi-Fi. Eu fiz isso nessa última viagem. Mas isso tudo vai depender da sua pesquisa, né? Eu acho que as dicas são importantes para você ter uma orientação de onde começar, né? E que sequência seguir. É isso que eu faço quando eu viajo. Sou eu que planejo todas as minhas viagens, as nossas viagens, as minhas e do Júnior. E eu já viajei 3 vezes pra Europa, vocês viram, né? Eu já viajei 3 vezes pra Europa e eu tô sempre aprendendo coisas diferentes. Como, por exemplo, aquela história de comprar antecipadamente, deixa eu ver se tá me gravando, de comprar antecipadamente os bilhetes de trem. Então isso é uma coisa muito importante. Não comprar nesses sites brasileiros que vendem os bilhetes, porque eles sempre colocam uma taxa em cima. Então é importante você descobrir qual é a empresa de trens daquele país, se você vai para a Europa, por exemplo, porque aí você entra no site da empresa e compra direto com a empresa. Se você vai para um lugar que não tem trem e você pretende ir de uma cidade para outra, você vai de avião ou vai de carro, e aí você precisa saber se eles vão exigir a carteira internacional para você dirigir lá, porque na Europa, por exemplo, eu acho que eles não exigem essa carteira. Você com a carteira brasileira você consegue dirigir, mas eu acho que tem alguns países que eles exigem a carteira internacional e aí você teria que tirar antecipadamente. Você tem que conferir o seu passaporte, se está na validade, quanto falta para sair da validade. Tem alguns países que não precisa de passaporte, você precisa apenas da sua identidade, como Argentina, Chile, Uruguai. Mas aí tem que ser uma identidade de 10 anos. Então é bom você ficar atento a tudo isso. Óbvio que uma viagem planejada com antecedência tem muito mais chances de dar certo. Mas eu planejei uma viagem com 10 dias e deu certo, talvez porque eu tenho um pouco de experiência com viagens, já que eu planejei já bastante viagens, porque essa é uma das prioridades da minha vida, né? Não que eu seja uma pessoa que seja assim, com fartura de dinheiro para poder fazer de tudo. Viajar é uma das prioridades e eu consigo de vez em quando dar uma escapulida. E essa organização toda, ela também é feita com experiência. Então conversar com pessoas que viajam, pegar dicas com essas pessoas, conversar com pessoas que já foram para aquele lugar onde você quer ir é muito importante. Procurar vlogs de pessoas que viajaram para aquele lugar.
entrar em blogs com dicas de viagem para aquele lugar, porque aí você vai também encontrando. Se você está fazendo uma viagem gastronômica, que você quer comer bem em lugares diferentes, então você tem que procurar um site que vai te dar dicas disso, não um site de beleza que vai te dizer onde você compra batom mais barato. Então tudo vai depender do seu interesse. De qualquer maneira, eu acho que o Google é uma ferramenta muito boa para você pesquisar, e bom senso, né? Você ter bom senso para fazer as coisas, porque você vai estar num outro país, com pessoas que você não sabe muito como funciona o estilo delas, né, na cultura e tudo. Então eu acho que bom senso, educação são sempre importantes. Pode ser que você passe por alguma furada durante a viagem, mas isso também pode acontecer, já aconteceu comigo e provavelmente com muitos de vocês. E é isso. Se você tem alguma pergunta, Elo, eu acho que eu tô falando seu nome certo, espero não estar apagando o mico. Se eu estiver apagando o mico, eu vou ter que pedir mil desculpas aqui na tela. Mas eu espero que você tenha gostado desse vídeo, espero poder ter te ajudado de alguma forma e ajudado todos vocês que têm vontade de fazer uma viagem e não sabem por onde começar. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu responderei prontamente. E é isso, eu tô indo agora sair, comer uma pizzinha, aproveitar o finalzinho do carnaval. Carlota está bem ali, ó. Carlota! Carlota! Ô filha, levanta a cabeça pelo menos pra falar um oi. Ela sempre tá ali, tá, gente? A Miraci, que é uma queridíssima, que sempre comenta nos meus vídeos. Ela sentiu falta da Carlota num vídeo que eu fiz, num dos últimos vídeos, e aí eu falei, ela tava lá atrás, é que eu esqueci de mostrar ela. Então, pra você, especialmente, Miraci, pra você não sentir falta da Carlota, lá está a minha gostosa, cansada da mamãe. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.